Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Sábado, 11 e pouco da manhã, você já está acostumado, a gente começa o nosso Bastidor CBN, sempre com convidados interessantes, pessoas interessantes, e hoje eu vou falar com um senhor que vai fazer 50 anos de idade, tem 20 anos de mercado corporativo, 30 anos de comunicação, 18 anos de stand-up, 500 solos, é o senhor Rafael Cortez. Muito obrigado por nos atender, Dr. Rafael Cortez. Obrigado, hein? Eu estou pensando seriamente em começar essa entrevista já terminando depois de tudo isso, mas tudo bem. Não, mas pelo menos você gostou que eu fui sério na abertura, não gostou? Não, eu achei que você foi reverente, educado, mas você me lembrou que eu estou envelhecendo e eu fiquei um pouco chateado. Tá, não, tudo bem, mas pelo menos... Tá, então vamos varzear essa entrevista logo e pronto. Foi bom. Já vamos fazer virar bagunça isso aqui. Mas o cara é humorista, jornalista, youtuber, palestrante, mestre de cerimônia, ator... Bom, é o seguinte, se precisar pintar a casa, você pinta também, não? Aí já me pega, cara. Eu sou uma negação em tudo que você puder imaginar em coisas do lar. A única coisa que eu faço muito bem e que ninguém tira é lavar louça. Lavar louça é sempre minha função aqui na casa. Eu lavo uma louça como ninguém, não promete o que você não entrega. Não, ou todo evento que tem na minha casa, a louça é minha. Eu que lavo e deixo a louça brilhando. Rafael Cortez, se mandarmos uma inspeção detetive na sua casa, depois de você lavar a louça e tiver gordura na louça, você vai ser prejudicado. Imagina, eu lavo louça como ninguém, eu sei alvejar panela, meu caro. Agora não me peça para passar roupa, não me peça para lavar roupa ou fazer comida, aí é uma negação, cara. Aí me manda pro palco, me manda pra frente da tela que eu me resolvo, mas o resto não. Bom, o Rafael Cortez primeiro humorista, né? Porque todo o Brasil, apesar de video show, apesar de tudo que você fez na vida, músico, compositor, cantor, toca violão, enfim, ator, humorista, sei lá mais o que, enfim. Mas todo mundo guarda o humorista. E eu pergunto, a primeira pergunta, como é que é aquele moço que 30 anos atrás começou, etc., e agora em outubro vai fazer 50 anos, cara? Como é que é isso? Ah, cara, olha, fazer 50 anos para começo de conversa é uma parada muito sinistra. Ainda mais quando você está envolvido com uma coisa tão jovem como a comédia, né? Porque a comédia, ela te possibilita um rejuvenescer completo e um olhar completamente jovem o tempo inteiro sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo. E é muito angustiante, né? Porque os comediantes vão envelhecendo aos olhos do público, mas para eles, na cabeça deles e no espírito deles, eles continuam jovens. E é muito triste, né? Você vê o final de vida do Jerry Lewis, do Chico Anísio, agora do próprio Renato Aragão. Eles têm ainda aquele olhar de criança, eles têm ainda aquele espírito meio transgressor, mas o corpo não acompanha, né? A capa da gaita já está toda surrada. Isso, claro, não está acontecendo comigo ainda, mas vai acontecer, né? O que eu quero te dizer é que, assim, eu faço 50 anos e eu custo acreditar que eu tenho 50 anos daqui a menos de 6 meses, né? Porque, cara, eu continuo com todo aquele gás, assim, de empreender, de ter um olhar disruptivo sobre a vida, de me motivar por projeto, de não conseguir dormir, de tão excitado que eu tô, de fazer um negócio acontecer, de estar ansioso para fazer uma ideia minha sair da cachola, sabe? Todas essas coisas continuam e são compatíveis com o moleque que eu era da época do CQC, mas eu vou fazer 50 anos, cara. Mas isso aí é tesão no que faz, porra. Não, total, mas aqui aí é aquela música da Sandy, né?
Tenho sonhos de adolescente, mas as costas doem. Sou jovem para ser velho e velho para ser jovem. Obrigado. A Sandy traduziu isso. A Sandy, que tem 42 anos, meu irmão. A Sandy. E a gente era aquela pistolinha, aquela menininha que a gente via fazendo Xuxa, lembra? Sim, cara. Pô, acho que isso resume bem, né? A Sandy definiu a melhor maneira que eu encontrei para dizer para você o que é envelhecer. E quem definiu foi a Sandy, cara. A Sandy da dupla Sandy Júnior, que está com o mesmo dilema que eu. Você está minimizando o cinquentão, falando que a Sandy tem 42 anos, é isso? Eu acho que ela já tem 42, porque há pouco tempo atrás ela tinha feito 40. Não, mas você está minimizando os seus 50, é isso que você está fazendo. Eu tô tentando não pensar muito que eu vou fazer 50, mas como eu te disse, as costas lembram que eu tenho 50, né? O meu cansaço. Pra você ter uma ideia, eu emendei um evento no outro. Essa semana eu fui meio virado de um evento para o outro. Eu acordei em Goiânia no meio da madrugada para pegar um voo na madrugada, vim para São Paulo e ir direto para o evento que eu fiz ontem. Eu te digo que no meio do evento de ontem eu estava bugando, assim. Eu tive uma dificuldade cognitiva muito grande, assim. Que eu não contei para nenhum dos meus espectadores, o meu cliente não ficou sabendo. Não, fica tranquilo, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Não, nem meu. Mas assim, eu fiz questão de não contar para ninguém, eu não revelei, assim, mas eu fiz um esforço muito grande para continuar fazendo um negócio que eu tirava de letra durante toda aquela época do CQC, assim. A gente vinha de uma matéria na outra, depois de ter feito um show de stand-up em Ribeirão Preto, pegava o avião, ia para Goiânia, depois ia para Salvador, daí ia gravar matéria no Rio, depois ia para Nova York. A gente tinha virado, e eu lembro que eu lidava bem com isso, assim. Eu já cheguei a ficar 48 horas sem dormir. Claro, depois ficava mal, mas assim, ontem, fazendo esse evento, houve um momento que eu falei para o meu produtor, assim, falei, tô preocupado porque tô com medo de errar o nome do cliente. Eu tô com medo de falar alguma coisa errada. Isso chama idade. Meu querido. É brabo demais. Demais. Nós estamos com o Rafael Cortez, humorista, o cara... Eu queria falar com você, Rafael, sobre o CQC, né? Quer dizer, hoje você nota como tinha gente boa naquele CQC, né? É um programa que não tinha... É igual o Cacete Planeta, não tinha jeito de dar errado, porque todos vocês deram certo na vida. É impressionante, né? Sem dúvida, né? Olha... Agora que passou todo esse tempo, a gente olha para trás e fala, o pessoal era bom. Naquela época, a gente não achava que a gente era tão bom assim, né? Nem nós mesmos nos achávamos tão bons. E lá dentro, a gente olhava uns para os outros e falava assim, puta, você é ruim, hein, cara? Não, eu sou melhor que você. Tinha umas competições, assim. E o público mesmo dizia, fulano é muito bom, né? Quando estreou o CQC, bom mesmo era Danilo Gentili, que era o repórter inexperiente. Aí o povo massacrava o Marco Luque, porque o Marco Luque era lesado na bancada. O que esse cara tá fazendo aí? Mas ele é ótimo, porra. Não, hoje é ótimo. Mas depois a Mônica Iose estreou nas reportagens e detestavam a Mônica. Um ano depois as pessoas amavam a Mônica. Então, assim, o tempo foi necessário para mostrar o real valor de cada um de nós. Mas... Eu acho que cada um de vocês é um gênio. Dentro do que vocês fazem, com toda certeza. E repito, olha a história e o que virou cada um de vocês. Muito generoso da sua parte. Não, mas é a realidade. Eu acho que quando você fala de Chico Anísio, quando você fala de Jô Soares, e de Costinha, e de Ari Toledo, quem quer que seja, tem que falar de vocês, porque todos vocês foram um sucesso. Eu só acho que hoje em dia vocês não fariam tanto sucesso como vocês fizeram naquele tempo. Não, mas olha, o humor acompanha o momento em que vivemos, né? Hoje o humor tem as suas cartilhas, assim como o humor de 2008, quando a gente começou, tinha as próprias, né? Tem muita gente que faz sucesso como comediante em 2026, entendendo o que o humor de 2026 pede, né? Aquele tipo de humor... Igual o Léo Lins agora? Olha, o Léo Lins ele faz um sucesso dentro de um esquema tático de confronto, né? Que é um tipo de sucesso, sim. Existe muito comediante em 2026 confrontando
as regras, burlando o sistema e dizendo que se rebela contra o politicamente correto e faz sucesso porque encontra um lugar de fala com uma multidão de gente que também odeia o politicamente correto, que também está de saco cheio do politicamente correto. Há um preço a pagar, né, meu querido? Há um grande preço a pagar, assim. Você divide plateias, né? Mas... É algo que eu não faria, eu não faço isso, mas... Eu respeito quem vai por esse caminho, assim, né? Ele tem esse humor de guerrilha e eu o respeito. Eu já não faria isso porque a minha atuação hoje é pro corporativo. E eu sou um cara que trabalha muito em empresas que precisam puxar a minha capivara, como a gente diz, né? Puxar minha ficha e ver que eu sou um cara idôneo, que não tem nenhum tipo de rejeição, nem aqui, nem ali, nem acolá. Não, né? mas isso nós não temos dúvida, mas da forma como você coloca, lembra muito o que a gente fazia na ditadura militar em termos de jornalismo. Quer dizer, você não podia escrever nada porque tinha censura, você não podia falar nada, a novela era pré-vista pelo Ministério da Justiça para ver se ela podia ir ao ar, e o Pasquim tentava burlar e o Cacete Planeta e tentava dar uma burlada. Hoje, eu imagino que vocês fazerem aquelas cenas na porta da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional e ficar interpelando um deputado, vocês iam sofrer um processo atrás do outro. Não, sabe por que a gente não ia sofrer esse processo? Porque a gente não ia nem entrar. Os políticos entenderam uma coisa que até que demorou para eles entenderem. Eles perceberam tardiamente que eles não precisam prestar conta para os jornalistas convencionais de um modo democrático a partir do momento que eles têm as suas próprias plataformas de mídia, né? Quando o Bolsonaro instituiu o cercadinho no governo Bolsonaro, ele mostrou para os demais parlamentares, políticos, de modo geral, que eles não necessariamente precisam falar com a imprensa livre, assim, que eles podem usar suas próprias mídias e falar, através das suas próprias mídias, as suas opiniões e seus pontos de vista, né? Eu não estou falando mal do Bolsonaro, não entendam isso, tá? Eu só estou dizendo que ele contou para os demais políticos uma coisa que hoje passou a ser muito assumida, assim. O político hoje não credenciaria o CQC. O CQC não entraria no Congresso Nacional e nem no Itamaraty, nem em lugar nenhum, e, consequentemente, ele não ia aborrecer político nenhum, porque a gente não ia ser credenciado. Naquela época, eles passavam por esse tipo de aborrecimento porque era um compromisso dos políticos para com a sociedade falar com os jornalistas livres, né? Prestar contas para os jornalistas, porque a mídia ela tinha essa função de ser a transmissora do conteúdo desses políticos e da sociedade como um todo para os pequenos portais ou para os máximos portais, né? Para os conglomerados de mídia, etc. Hoje, cada um de nós é uma mídia. Todo mundo é uma mídia. Você, em maior ou menor escala, tendo o seu Instagram, você é uma mídia. A minha mãe é uma mídia. Sem dúvida. É uma mídia. E o político, aqui, ali, acolá, seja ele de direita, esquerda ou centrão, ele tem a sua mídia, ele tem o seu Instagram, ele tem o seu algoritmo próprio, e se ele quer se posicionar, ele vai lá e fala lá o que ele quer. Para que ele vai perder tempo falando com o CQC? Corre o risco, né? Mas, ó, eu tô com o Rafael Cortez, humorista, violinista, músico, mestre de cerimônias, palestrante. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN desse sábado, hoje recebendo essa figura inteligentíssima, super competente profissional, Rafael Cortez, humorista. Todo mundo lembra dele do CQC, mas de vídeo show, de tudo que é lugar que ele já atuou.
Você estava falando de não ser credenciado no Congresso, né? Mas lembra que vocês e o próprio Pânico, a turma do Pânico, o Vesgo, eles ficavam na porta ali do Congresso, pegavam o deputado que estava chegando de carro lateral e interpelava e chegava. Hoje corre o risco de você levar um soco na cara, é bem possível, sei lá. A coisa é a seguinte, você não pode negar que tá chato, né? Tá polarizado, né? Virou fla-flu, virou um negócio de extremos, assim, né? Ficou feio e, de fato, é perigoso. A tua integridade física fica comprometida quando você pensa em cobrir política, né? É uma coisa que tá grave, assim. A polarização fez com que esse tipo de coisa passe a ficar perigosa. Antes era divertido até você fazer quadros no Congresso e provocar um político. Hoje você pode não apanhar do político, mas os assessores podem te bater e o pior, os militantes podem te pegar na saída, né? Aonde foi na polarização que inventou esse negócio do intolerável? Aonde que surgiu isso? Olha, eu tenho uma opinião muito firme sobre isso e eu vou te dizer exatamente o que eu penso. Eu acho que tudo começou a degringolar por conta das redes sociais. As redes sociais, elas têm a culpa da gente estar ficando tão chato e se levar tão a sério e ter chegado ao ponto que chegamos. Porque quando as redes sociais se instauraram e ganharam a dimensão e o poder que elas hoje têm, elas passaram a fazer com que a gente realmente se leve a sério como influenciador, mesmo sem ser influenciador. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe. A minha mãe pensa sobre a vida e sobre as coisas o que ela bem entende, mas quando ela vai postar alguma coisa, ela pensa 2 vezes no que ela vai dizer. Ela perde parte da autenticidade dela e ela diz, não, mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou dizer, porque o meu público, né, ela vai saber o que o meu público vai pensar. Eu falo, mãe, que público? Você tem 62 seguidores? 62? Mas é o meu público. Então, a rede social dá a ilusão de que todos nós somos formadores de opinião. Então, a nossa autenticidade vai para o saco. A gente se leva muito a sério, porque todos nós agora somos uma pequena emissora. Em maior ou menor escala, todos nós, com rede social, passamos a pensar uma coisa e aplicamos outra. A gente ainda ri das mesmas velhas piadas. Se você contar uma piada politicamente incorreta numa mesa de bar, você pode ter certeza do que eu vou te falar. A maior parte das pessoas vai rir, vai bater na mesa e falar ha, ha, ha. Na sequência vai vir um julgamento que é fruto dessa patrulha ideológica que está na rede social. E se a pessoa tiver que comentar a piada que ouviu na rede social, ela vai dizer, aconteceu uma coisa muito chata no bar agora, sabe? Eu ouvi uma piada muito desagradável. Ela vai omitir que ela riu. Ela vai omitir que ela se divertiu. Ela vai ter essa hipocrisia. Porque a rede social transformou a gente, com perdão da palavra, num típico cuzão. Me desculpa falar assim, mas essa é a real. Sabe? Nós estamos um pouco assim. A força das redes sociais está fazendo com que a gente perca a nossa autenticidade, se leve muito a sério e seja guiado por filtro e algoritmo. Quem rege a nossa vida hoje é filtro e algoritmo. Aí tá foda. Mas eu tô com o Rafael Cortez, humorista, ator, músico, enfim. Tem uma jornalista aqui do meu lado que quer fazer uma pergunta para você, Rafael. Não sei o que ela quer. A Luciele Dornelles. Oi, Rafael. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Olha, sabe o que eu quero te perguntar? Você é um cara que é craque em improviso. E a gente no jornalismo tem lidado muito com isso também, porque temos ficado ao vivo cada vez mais. Isso é algo que nos aproxima, que nos conecta com o telespectador. Para você, qual que é o grande truque, assim, para ser um cara bom de improviso? Como que você se prepara? Existe um preparo, um estudo, uma bagagem para poder dar conta do improviso? Olha, boa pergunta. O improviso, na verdade, a prática é a amiga completa do improviso, né? Eu hoje consigo improvisar muito porque eu tenho uma milhagem maravilhosa nas costas aqui. Como eu fiz muitas matérias na época do CQC, e por mais que eu hoje esteja completamente fora de TV, completamente fora de mídia, eu não faço
nenhuma entrevista com ninguém, eu não tô com nenhum tipo de conteúdo falando com gente, eu não paro de fazer stand-up e não paro de fazer evento. Nos meus eventos, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia no CQC, conversar com gente, trocar ideia. Então, a prática te leva a desenvolver algo que para o improviso é fundamental, que é a arte da observação. E a partir da observação, você tem um repertório já que te ajuda, né? A observação é aquilo, assim, você tá atento às coisas que estão acontecendo à sua volta e por você estar atento, você pegou no ar alguma coisa que te ajuda a se safar daquela situação, a ganhar tempo, que muitas vezes a gente faz, né? O improviso nada mais é do que você ganhar tempo e conseguir se safar de uma situação até que você seja salvo pelo gongo. Da observação você consegue sair pela tangente, observou alguma coisa, trouxe esse apontamento pela improvisação, ganhou tempo e alguma coisa te salvou, o assunto entrou em outro lugar, a pessoa te levou para um outro ponto, legal. E a outra coisa é que com a milhagem você tem repertório. Uma coisa que ajuda muito no improviso é você ir para os lugares que as pessoas gostam de falar e se divertem e curtem trocar ideia, que é sempre relacionamento social. Relacionamento social é, para mim, a salvação da lavoura sempre. Se você está numa saia justa, precisa improvisar e não sabe para onde ir, você tem que falar de relacionamento social, porque o amor ainda é o elemento que coincide entre todas as camadas sociais, assim. Amar e ser amado. Você está muito sério pro meu gosto. Para. Mas Você está muito sério pro meu gosto. Amar e ser amado é o que há em comum entre o pessoal do Palácio de Buckingham e o pessoal que passa piche na calçada, na Avenida do Estado, em São Paulo. É isso. Então, não tem como dar errado se você improvisar em cima de relacionamento social. Não tem. Você falou das redes sociais, mas eu queria falar para você um pouquinho... Nós estamos indo para o final do programa. Eu queria falar um pouquinho da justiça nessa questão da polarização, que eu acho que também ficou muito chato. Qualquer coisa a justiça quer abordar, quer abrigar, quer abraçar. E muitas vezes a justiça brasileira ela não é justiça, ela é injusta. E você tem posições divergentes de quem julga tudo isso. Então, isso também ajuda a deixar tudo muito chato, entendeu? Essa é a minha opinião. Mas é que o problema é, mais uma vez, a coisa da rede social, né? A rede social tem um outro grande problema, né? Além dela sempre pasteurizar a sua real compreensão das coisas, a sua real opinião, além dela sempre colocar o que você realmente pensa dentro de um filtro, ao invés de expor a sua autenticidade, ela vai sempre exigir que você tenha razão. Você percebeu que na rede social todo mundo quer ter razão? Claro. As pessoas se colocam na rede social para ter razão, cara. Essa é a droga que está acontecendo. Quem posta quer ter razão. Quem contesta não deixa você ter razão. Não, exatamente. Numa disputa, um lado ganha e o outro perde. E antes a gente entendia, né, no Estado democrático de direito, que aos perdedores as batatas, né? Quem que ganha as batatas mesmo? Não são os vencedores, são os perdedores ou os vencedores? Tem um ditado. Enfim, aos perdedores. Então, os perdedores ganham as batatas, os vencedores ganham alguma coisa mais substanciosa. Mas hoje em dia, cara, o cara joga batata na tua cara, de preferência fervendo, num óleo do McDonald's ali, que tá escaldante, né? Joga fervendo essa batata na tua cara e contesta tudo e fala, não, você ganhou nada, eu que ganhei. Apesar de todo mundo ter dito que você ganhou, fui eu. A rede social é esse câncer, cara. É verdade. É verdade. Eu tenho rede social e vou continuar usando. Inclusive, estou caçando um conteúdo legal para fazer na rede social, para dar uma viralizada e devolver um pouco de relevância, de evidência para minha carreira. Mas eu sou muito crítico, cara. Eu sou muito crítico. Nós só quero agradecer o Rafael Cortez, humorista, músico, tá aí fazendo stand-up, é palestrante, é mestre de cerimônias, é consultor, para mim uma pessoa extremamente inteligente da arte brasileira. Eu só quero te agradecer, Rafael, pela enorme gentileza conosco aqui da CBN Ribeirão.
Obrigado, eu que agradeço. Parabéns a vocês. Viva Ribeirão, viva toda a região aí, Sertãozinho aí do lado, o lugar que eu mais passei calor na minha vida. Mas a gente tem que parar de falar que Sertãozinho é quente, tá? Porque eles odeiam que a gente faça isso. Sertãozinho é muito mais do que um lugar quente. Sertãozinho é o máximo. Tá? Valeu. Pessoal, semana que vem, 11 horas da manhã, de volta no sábado com mais um Bastidor CBN. Até lá. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida.